Valeu, Celso. E atenção, porque a gente vai falar da sua saúde agora, isso mesmo, da anemia, um mal que atinge 1/3 da população brasileira. E apesar de ser classificada como doença, ela também pode ser sintoma de algo muito mais grave. Por isso, preste atenção nessa reportagem da Caroline Keller e descubra os mitos e verdades dessa ameaça, a anemia. Em algumas pessoas, ela é uma doença silenciosa. Eu sofria uma fraqueza constante. Meus pais achavam que era apenas cansaço, porque eu sempre fui muito de esporte. Mas aí, com o tempo, começou a aparecer umas sequelas. Eu fiquei branco, muito branco. Já em outras, a doença limita a capacidade de ter uma vida normal. Você depender, né, de ter um limite diferente, um ritmo diferente das pessoas. Você vê as pessoas trabalharem, estudarem, concluírem as coisas e às vezes você não consegue concluir no mesmo ritmo. Não que você não possa, mas o ritmo é diferente. Estamos falando da anemia, doença que atinge quase 30% das mulheres brasileiras até os 49 anos, segundo o Ministério da Saúde. 1/3 da população mundial tem anemia e a doença pode atingir tanto crianças recém-nascidas, adultos e idosos. Muita gente tem dúvidas sobre a doença do sangue, o que é mito e o que é verdade. O Hoje em Dia vai esclarecer agora. Já tive pessoas na família, né, que tiveram anemia e depois se transformou em leucemia. Eu queria saber se a relação realmente é real, se existe essa possibilidade ou se foi coincidência mesmo. Não, anemia não vira leucemia. A anemia pode ser um sintoma de leucemia. Então, a leucemia é um câncer no sangue e pode ter como manifestação a anemia. Menos glóbulos vermelhos no sangue significa anemia. O ferro é o principal nutriente responsável pelo transporte de oxigênio e produção de hemoglobina. O problema é que com a falta de oxigênio, os órgãos não funcionam direito e é nessa hora que o corpo dá sinal de alerta. Nos casos mais graves, até ter sintomas cardiológicos, de falta de ar, enfim, de não conseguir fazer as atividades básicas. Quando se chega nesse nível, pode existir até risco de vida. Dados médicos indicam que 90% dos anêmicos tenham deficiência de ferro no organismo. E foi o que o Francisco teve, a anemia ferropriva, aos 11 anos de idade. Eu era gordo, mas eu alimentava muito, só que não corretamente. Seu Mário? Mas a doença não deu trégua. Francisco lembra que precisou de 1,5 litro de sangue para poder começar o tratamento. Como eu já estava num estágio muito avançado, eu realmente tive que fazer a transfusão de sangue, porque só com alimentação não daria certo. Anos depois, ele voltou a ter anemia, mas aí foi uma reação em cadeia. Eu tomei um remédio para inflamação nas costas e acabou prejudicando meu estômago, gerando 2 úlceras. E aí, com essa úlcera, houve a hemorragia interna. A anemia pode ser a ponta do iceberg, ou seja, o início de um sintoma de um quadro um pouco mais sério. Por isso que toda anemia deve ser investigada. Atenção, mulheres! A segunda causa mais comum de anemia é justamente o aumento do fluxo menstrual. Ter uma menstruação regulada, no caso das mulheres, tem caráter preventivo na anemia por deficiência de vitaminas. Eu tive anemia já há um tempo atrás e eu gostaria de saber, eu acho que muitas pessoas têm problema na gravidez de anemia. Isso acontece ou não? A gestação é um momento onde o organismo vai ter um aumento da mulher, vai ter um aumento do consumo de ferro e de ácido fólico, obviamente para a constituição do bebê. Então, no início da gravidez é recomendável que se faça um hemograma, que é o exame básico que se usa para fazer o diagnóstico de anemia. E é importante investigar se houver algum valor limítrofe, se já tiver uma anemia no início da gravidez, se a paciente tem algum déficit nutricional. Mesmo não tendo, a pessoa tem que tomar reposição vitamínica durante a gestação. Por isso, durante a gestação, é importante realizar todos os exames, fazer a reposição dos nutrientes e continuar até durante o aleitamento. A anemia da Alessandra foi adquirida durante a gestação, passada de mãe para filha. Antes de eu nascer, ela tinha um filho que faleceu com anemia e ninguém sabia que anemia era essa que nunca sarava. Então, quando eu nasci, os médicos se voltaram a atenção para mim e descobriram aos 2 anos que eu tinha anemia falciforme, que é uma doença hereditária, né, e degenerativa. Nesse tipo de anemia que atinge principalmente os afrodescendentes,
não tem cura. Os glóbulos vermelhos alteram a forma arredondada para o formato de uma foice, por isso o nome falciforme. E o defeito na membrana faz com que as células do sangue se rompam com facilidade. Ela provoca muitas dores ósseas, dores musculares. Então, a pessoa que tem anemia falciforme normalmente tem uma vida um pouquinho mais limitada. A anemia está relacionada à tireoide das pessoas? O hipotireoidismo pode cursar com anemia em estágios mais graves. Não é a manifestação mais comum, mas em estágios mais avançados pode. Então, dentro da investigação de cansaço, fraqueza, a pesquisa dos hormônios tireoidianos normalmente se faz necessária e ela é importante. Qual seria o tratamento adequado para recuperar pessoas em diferentes casos, né? Ou mesmo a gravidez, ou uma alimentação deficiente? Toda causa tem que ser investigada para o tratamento ser adequado. Cada anemia é tratada de uma maneira. As pessoas que apresentam sintoma de pálpebras brancas e olheiras embaixo dos olhos, isso já é anemia? Esses indícios, segundo os médicos, não significam que a pessoa tenha anemia. As dietas, elas podem potencializar a anemia? Pode. Por isso que a gente recomenda que toda pessoa que vai iniciar uma dieta, que vai mudar bruscamente os seus hábitos alimentares, deva passar ter supervisão médica, não deva começar uma dieta por conta própria. Mudei completamente meus hábitos, parei de comer muita besteira. Comidas de cor vermelha, como eu mencionei, é primordial para a alimentação. Tive que mudar completamente. Fritura, tive que deixar para o lado. E hoje minha alimentação é o meu principal medicamento. Queria saber se o feijão pode prevenir a anemia. Beterraba é boa para curar a anemia? Especialistas recomendam feijão e beterraba, ricos em ferro na prevenção da anemia. Carnes vermelhas, principalmente fígado, rim e coração, também são importantes. Nos vegetais, agrião, couve e cheiro verde. Os legumes, grão de bico, ervilha e lentilha. Além das nozes, castanhas e farinhas. Elas contêm os nutrientes básicos para a formação dos glóbulos vermelhos. Por isso, preste bem atenção. Ferro só vale na composição dos alimentos. O contato com o ferro não teria impacto. É muito melhor balancear a dieta e a regularidade da ingesta do que o tipo de panela que se cozinha.